Senhoras e senhores, vídeo 92, faltando 8 para o centésimo. Então, para me ajudar a chegar também a 100 inscritos, por favor, se inscrevam no canal, deixem like, compartilhem, comentem, tudo que vocês puderem para a gente poder conseguir progredir aqui no canal e trazer mais outros temas. Tempo eu tenho, disposição também. Estou só com esse projeto, mas podemos fazer outro. Na verdade, tem meu projeto do canal de games, que o link também está aqui na descrição. E vamos embora então para a continuidade da leitura da Bíblia, livro de Números, capítulo 19. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não se tenha posto o jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes. Então à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento. E o sacerdote, tomando pau do cedro, hisopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que tiver queimado lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água, e será imundo até a tarde. E o homem limpo recolherá a cinza da novilha e a depositará para fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para água de purificação. É oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia o mesmo se purificará com aquela água, e ao sétimo dia se tornará limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi espargida sobre ele, continua imundo, e a sua imundícia ainda está sobre ele. Esta é a lei, quando o homem morrer numa tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também, todo vaso aberto, sobre o que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que no campo tocar alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo e molhará na água, e a espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou que foi morto, ou que faleceu, ou a sepultura. Também limpo, ao terceiro dia e ao sétimo dia, a espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará. E o que era imundo lavará suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo. Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado no meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor, a água de purificação não foi espargida sobre ele, é imundo. Isso lhe será por estatuto perpétuo. O que espargir a água de purificação lavará as suas vestes, e o que tocar a água de purificação será imundo até a tarde. E tudo quanto o imundo tocar também será imundo, e a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Então aqui mais uns complementos de estatutos de práticas de purificação e de imundície de Deus, principalmente a partir de água para fazer esta purificação, e a preocupação também com talvez a ideia de manter as pessoas puras, o seu grupo, os filhos de Israel puros, nessa mudança, afinal tivemos alguns assassinatos, algumas perdas, então Deus trazendo novas práticas, novos estatutos para mostrar como que as pessoas devem se comportar em situações específicas e como se purificar a partir daquilo, em especial aqui neste capítulo, utilizando água. Números capítulo 20. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar?
lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da Assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as águas. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu a água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel se contenderam com o Senhor, que neles se santificou. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos por muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não desviando para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Respondeu-lhe Edom: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Aos filhos de Israel lhe replicaram: Subiremos pela estrada real, e se bebermos da tua água e o meu gado, darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer, deixa-me somente passar a pé. Edom, porém, respondeu: Não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao Monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao Monte Hor. E despe Arão e as suas vestes, e as veste a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, chorou toda a casa de Israel por 30 dias. Então aqui mais um marco bastante importante da passagem, né, da jornada, vamos dizer assim, do povo de Israel, a morte de Arão, também como uma, não oferenda, né, mas como consequência de questionamentos e do povo estar contra Deus, segundo o próprio Senhor. Então, ele tomou a vida de Arão como um símbolo para mostrar ao povo que era uma maneira também, talvez, de purificação, enfim, né, o preço a se pagar por contrariarem, por questionarem, por acharem que Deus não estava com eles. Números capítulo 21. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou dele alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou-lhes os cananeus. E os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E chamou-se aquele lugar Horma. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam. E morreu muita gente de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que ele tire de nós essas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá.
Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram então os filhos de Israel e acamparam-se em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no deserto de que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam-se no vale de Zerede. E partindo dali, acamparam-se além de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaeb em Sufa e os vales de Arnon, e o declive dos vales, que se inclinam para a situação Ar e se encosta aos termos de Moabe. Dali vieram a Beer. Esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta um povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. Ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com os seus bordões. Do deserto vieram a Matana. De Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga que dá para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a dizer-lhe: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas. As águas do poço não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado os teus termos. Sion, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto e, vindo a Jaza, pelejou contra ele. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os Amonitas, porquanto a fronteira dos Amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Esbom e em todas as aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que pelejara contra o precedente rei de Moabe, e tomara da mão dele toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam por provérbios, vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sion, e devorou a Ar de Moabe aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemós. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, Esbom está destruída até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que ali estavam. Então viraram-se e subiram pelo campo de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Edrei. Disse, pois, o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te entreguei na mão, a ele, a todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim o feriram, a ele e seus filhos e a todo o seu povo, até que nenhum lhe ficou restando. Também se apoderaram da terra dele. Então aqui no capítulo 21, começa de fato a parte mais de guerra, como a gente tinha comentado que aconteceria, né? Parecia que de fato era uma preparação de exércitos divididos em estandartes, em direcionamentos, e agora, sob ordens de Deus para que se tomem terras que sejam as terras prometidas, o povo de Israel vem invadindo e lutando e matando populações e aldeias e descendentes e alguns povos para tomar posse desses locais, conforme o auxílio de Deus vem trazendo para eles, dizendo: não temam, porque eu vou entregar na mão de vocês as terras, tá tudo certo, podem ir para a luta que eu garanto a vitória de vocês. Certo, meu povo? Uma leitura um pouquinho mais rápida hoje, mas sem maiores problemas. Fico por aqui. Novamente, esse é o vídeo 92. Estamos a 8 vídeos do 100º. 7 para chegar a postar o 100º. E eu gostaria muito de 100 inscritos no canal. Então me ajudem com inscrição, likes e compartilhamentos. Vai ajudar bastante, beleza? Então, até o vídeo de amanhã.